Na parte do terceiro bimestre da primeira série, a gente fala de exponenciais e de logaritmo, né? De expoentes e de logaritmos. Expoente negativo a gente também cria fácil. O que seria 3 a menos 2? A gente pensa assim, é como se fosse, digamos, 3 a quinta, só que embaixo 3 a sétima. Não é? Eu vou fazer 3 elevado a 5 menos 7, então é menos 2. Então, expoente negativo, eu também tiro de letra. Expoente negativo é como se fosse sobrando fator no denominador, não é? Mas ainda assim eu estou falando só de 1, 2, 3 e tudo, né? A questão começa a ficar interessante quando a gente começa a querer ver potência, mas com expoente qualquer. Por exemplo, se eu pergunto assim, quanto é 3 elevado a 0,5? O que é isso? Não é? Aí não dá para eu pensar que é meio fator, né? Não dá. Como é que eu penso, né? Quanto é que dá 3 elevado à raiz de 2? E aí é que começa o assunto do ensino médio, né? Em relação às potências que já foram vistas lá atrás. E é só isso. Interpretar essas coisas, né? Porque interpretando essas coisas, falar da função exponencial, o que é a função 3 elevado a x? Y igual a 3 elevado a x. Tudo bem, para cada x, eu digo qual é a função y igual a 3 elevado a x. Como é que ela é? Para cada x, eu calculo y é 3 elevado a x, né? Então, eu faço uma tabela, o x e o y. Para x igual a 1, o y é 3. Para x igual a 0, o y é 1. Para x igual a 4, o y é quanto? 81, não é? Mas eu quero, se eu vou falar de função, dizer para x igual a meio, o y é quanto? Né? Para x igual a raiz de 2, o y é quanto? E essas coisas a gente não sabe ainda, né? Até esse momento, interpretar, né? E é preciso interpretar essas coisas para poder, daí sim, eu chegar aqui e fazer um gráfico e dizer, esse é o gráfico de y igual a 3 elevado a x. O logaritmo, e eu vou ter que falar um minutinho do logaritmo e vamos ter que parar, né? Mas o logaritmo é um palavrão que a gente nem precisa dizer na sala de aula, se tiver pudores e tudo, porque é uma palavra feia e tudo, né? Deixa para lá, não usa não. Usa expoente mesmo, o logaritmo é um expoente. A coisa surge no século XVII para fazer conta feia. Você tem uma conta feia, digamos A vezes B, e você quer fazer século XVII. Aí, números horríveis, muito grandes, quebrados e tudo, né? Então, o que inventaram foi assim, pega esse número feio, escreve como uma potência de 10. 10 elevado a Azinho. Esse número B, feio, escreve como uma potência de 10. 10 elevado a Bzinho. E aí, para multiplicar os dois, basta somar o Azinho com o Bzinho, né? Se o número A, eu escrevo assim, 10 elevado a Azinho, esse Azinho é que é chamado de logaritmo de A, né? O logaritmo é só o expoente. O expoente, a que eu devo elevar lá o 10, quando surge, né? Para eu obter o número. E isso simplifica as contas, né? Que a gente faz ou fazia no século XVII. Hoje, a gente tem número feio e quer representar por potência de 10. Potência de 10 é um detalhe. Logo que você aprende a representar a potência de 10, representa por potência de qualquer base, que dá no mesmo, né? Mas começa com 10. Que aí é uma coisa mais simples de dizer, ó. O que é logaritmo de um número n? Eu pego o número n e escrevo 10 elevado a nzinho. Isso é o logaritmo do n, né? Agora, depois a gente vê que qualquer base serve, não precisaria ser a base 10. Mas hoje, onde que os logaritmos são utilizados assim? Houve um terremoto no Chile, agora há pouco, foi de 8,8 graus na escala Richter. Houve um terremoto no Haiti, foi de quanto? 7,8 graus na escala Richter. Vamos arredondar aqui para... Houve um terremoto de 9 graus no Chile, desgraça pouco é bobagem, põe um pouquinho a mais aí. E houve um terremoto de 8 graus no Haiti.
né? Obviamente, o do Chile foi maior do que o do Haiti, foi mais destrutivo. Um pouquinho mais. Não, não foi um pouquinho mais. O do Chile foi 10 vezes mais desgraçado do que o do Haiti, apesar da diferença ser só 1. Porque, na verdade, é o seguinte, a energia que vai provocar aquela destruição lá, se escreve como uma potência de 10, não é? Uma potência de 10. E esse expoente aqui, da potência de 10, esse expoente é que é o grau na escala Richter. Então, em vez de escrever a energia, que dá um número grande quebrado, se escreve a energia como se fosse uma potência de 10. A constante aqui é só por conta das unidades, dependendo da unidade dá uma constante diferente, né? da unidade de energia que se usa. Mas se escreve como uma potência de 10, e o do Chile foi de 10 elevado a nona, e o do Haiti foi 10 elevado a 8, aí eu comparo, 10 a nona é 10 vezes mais do que 10 a 8, não é? Mas o logaritmo não passa disso. E tudo que é fenômeno envolvendo crescimento, decrescimento, no expoente, o expoente é um logaritmo. Ora, se eu aprendo, dado um número qualquer, a escrever o número como uma potência de 10 e digo isso é o logaritmo, para qualquer número, porque para a potência de 10 a gente fala, qual é o logaritmo de 10 ao cubo? É 3, né? Qual é o logaritmo de 10.000? É 4. Qual é o logaritmo de 10.100? É um pouco mais que 4. Quanto é? Tem que fazer conta, né? E os primeiros softwares da humanidade foram as tábuas de logaritmo, né? Então a aula é contar uma história e tá sugerindo algumas cenas, algumas coisas maiores que são as situações de aprendizagem. Por exemplo, né? Eu vou para a minha sala de aula ensinar geometria analítica, para dar um exemplo que está aqui me ocorrendo agora, né? Geometria analítica, e que duas retas perpendiculares, como é que são os coeficientes angulares de duas retas perpendiculares? Um é o inverso do outro com sinal trocado, né? Então o produto dos dois dá menos 1. Um é um sobre o outro com sinal trocado, não é? Pois bem, eu vou dar aula disso, aí eu vou preparar minha aula. Bom, eu posso esconder isso até o final e entregar isso só no final, né? Eu posso dizer assim, olha, vamos ver qual é a relação entre os coeficientes angulares, as inclinações, né, as taxas de duas retas que são perpendiculares. Vejam vocês, né? Se duas retas são perpendiculares, se uma está subindo, a outra, que é perpendicular, veja assim, ela deve estar descendo, né? Se uma está assim, subindo, a que é perpendicular a ela só pode estar descendo, né? Tirando as paralelas aos eixos, depois se inclui, né? Aí veja, se uma está subindo, a inclinação é positiva. O coeficiente angular é positivo. A outra está descendo, então a inclinação é negativa. Opa! Eu já sei que os dois coeficientes angulares, as duas inclinações, têm sinais trocados. Se um é positivo, o outro deve ser negativo, né? Vamos ver. Aí dá mais um passo e não sei o quê, e no final da jogada você mostra que esse produto dos dois coeficientes angulares não só dá negativo, como dá exatamente menos 1.